Olá, maravilhosos! Sou a Josi Vittar e para a estreia do nosso Outra Voz, convidamos o estilista Rafael Nichini, conhecido por seus modelos estilosos e belos. Antes mesmo de Rafael escolher a moda o escolheu, através da influência de sua mãe, que era conhecida por usar modelos luxuosos, exuberantes e também por ser uma leitora contumaz da revista Manequim. Eu, enquanto aspirante a costureira, eu entendo que essa revista nos influencia muito e ela pode impactar, sim, na nossa visão de moda. E, baseado nisso, nós gostaríamos de falar com o Rafael agora, né, Rafael? Sim. Conta pra gente, Rafael, como que foi a influência da sua mãe, da revista Manequim, para que você se tornasse o que é hoje? Eu lembro desde muito pequeno, de 7, 8 anos, minha mãe assinava a revista Manequim e quando o carteiro entregava, eu era o primeiro a pegar. Eu nem deixava minha mãe ver a revista primeiro. Eu já começava a folhear, e quando eu começava a folhear, eu falei assim, parece que eu viajava em outro país, assim. Ficava, nossa, que lindo e tal. E comecei ali a ficar instigado. E quanto mais a revista chegava, mais eu falei assim, acho que é isso que eu quero fazer. E foi indo, e foi acontecendo naturalmente. E minha mãe, graças a Deus, eu tive uma mãe que entendeu o meu dom, né? E foi assim, comecei a revista Manequim na época tinha, não sei se agora ainda tem, mas na época tinha os moldes, né? Aí eu conseguia já fazer os moldes, já montava, fazia croquis. E quando você montava os seus portfólios a partir de recortes da revista, você tinha em mente que aquilo seria o seu começo? Sim, totalmente. E na sua adolescência? Continuou mais aflorado. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, desde os 15 anos eu já estava assim, a todo vapor. Já fazia croquis. Tinha uma amiga da minha mãe que tinha uma loja, uma boutique. Então você começou a desenhar aos 15 anos. Sim. Aí, nessa boutique, ela me incentivava muito. Eu levava meus desenhos para ela e ela dava sempre ok. Não, que lindo, não sei o que. Continua desenhando. Aí eu chegava a fazer assim, uns 30 croquis por dia. Eu não tinha nem ideia. Esse foi o seu primeiro emprego? Não emprego, né? Eu comecei a desenvolver ali mesmo a técnica e tudo. Meu primeiro emprego mesmo foi aos 17. Na área de moda? Na área de moda. Foi uma loja de roupa também. Na verdade, era variedades, desde roupa de cama, a lingerie, a roupa casual. Mas eu sabia que era o casual ali que flertava comigo. Eu já compunha os looks para os clientes, já entregava para os clientes no provador, assim, veste isso que vai dar certo. E elas confiavam e seguia. Nós percebemos nos seus traços que é uma moda voltada para a diversidade. Sim. Quando foi que você começou a perceber que a moda é para todas as pessoas? Olha, eu sempre achei que toda mulher deveria se sentir maravilhosa. Então, desde há uns 6 anos atrás, assim, quando eu comecei a colocar os desfiles à tona e tudo, eu achava que todo tipo de mulher tinha que ser representada. Não existe só manequim 36. Existem vários tipos. Então foi aí que comecei. Falei assim, não, acho que todas têm que ser representadas. Sim, as referências internacionais, né, as marcas internacionais, Versace, Pucci, Cavalli, elas aparecem com força. Sim. Nos seus traços, nos Sim. seus desenhos. O que elas significam para você, com as mulheres que você quer vestir? Eu tenho Como elas dialogam, na verdade, né? Eu tenho um QI alto para as mulheres italianas.
Uma porque eu tenho de origem italiana mesmo. Mas eu acho que a mulher italiana ela é mais forte. Ela se propõe mais ao que ela quer dizer. E a, principalmente a Versace. Eu sou, como se diz, cachorrinha de Versace. Eu acho que o design da Versace, aquela silhueta, o corpo bem marcado, mas um sexy não sendo vulgar, me fez, assim, brilhar os olhos, assim, na verdade. E eu comecei a ficar mais, assim, atento nessas marcas e fui desenvolvendo também ali diante, né, daquele círculo ali, daquelas marcas. Você é muito jovem, né? Sim. Como que a sua família o enxerga? Tendo tanto destaque, né? Tanta visibilidade na idade que tem. Olha, eu lembro que quando começou essa visibilidade toda em cima de mim, a primeira capa que eu tive foi no jornal Super. Aí meu pai lia muito Super. E quando ele me viu sendo na capa, no jornal e tudo, ele saiu comprando todos os jornais que tinha perto dele. E pra mim, assim, foi um êxtase, assim, porque meu pai, tipo assim, meu pai é bem mais velho que minha mãe. Meu pai já senhor e tudo. E ele, eu não via, né? Mas assim, eu sei que ele ficava orgulhoso. Minha mãe, eu sei que sempre se orgulhou porque ela estava sempre do meu lado, sempre me apoiou. Mas assim, foi a partir daí que eu tive a noção da visibilidade. Qual foi a primeira famosa que você vestiu e quais as que ficaram para você, para sua vida, para o seu círculo de amizades? Olha, a primeira foi a Simone. Ela me achou no Instagram. Entrou em contato, eu achei que era até golpe. Falei assim, não é possível que essa mulher tá atrás de mim, gente. O que é isso? Aí ela me deu abriu as portas para mim, em todos os sentidos. Ela foi muito maravilhosa comigo. E a partir dela, eu comecei a vestir ela em programas de TV e tudo. Ela vestiu a minha camisa também. Ela acreditava em mim. E ela começou a falar de mim para outras pessoas, que era do círculo delas, né? Aí, daí, depois da Simone veio a Gretchen, que é maravilhosa, é uma pessoa incrível. Aí depois veio a nora da Gretchen, a Andressa, casada com o Tami. E também permanece até hoje. A Gretchen e a Tami, a Gretchen e a Andressa eu tenho mais contato. E permanece no meu ciclo. Depois veio Renata Banhara. Aí veio Tiziane Pinheiro. Veio outras famosas no jogo. Mas agradeço muito pela Simone, porque foi ela que abriu as portas, assim. Você ganhou o prêmio de estilista do ano no Sim, Minas Fashion Week. sim. O que esse prêmio significou para o Rafael, que folheava as revistas do manequim? É muito gratificante quando você é notado, né? Quando eu recebi o prêmio, eu estava com 31 ou 32 anos, acho que 31 anos. Então, assim, foi um ápice muito bom, porque é um evento que abre também portas para quem não conhecia meu trabalho. Abriu mais portas e fiquei muito lisonjeado, feliz e botou mais pilha em mim do que eu estava fazendo. Tipo assim, acreditei mais em mim do que... Talvez eu nem acreditava que esse boom todo seria tão grande. Você mencionou nas suas redes sociais que você estaria dando uma pausa mediante a complicações de saúde. Sim. Quais foram os ensinamentos que ficaram após esse período? Então, eu
eu tava, assim, vivendo a minha vida normalmente. Eu tava fazendo tudo normal. Eu não sentia dor, não sentia nada. Só que o meu ritmo de trabalho estava muito intenso. E eu tava chegando em casa. Eu só lembro dessa parte. Eu tava chegando em casa e eu desmaiei. No hall no hall não. No andar do meu prédio. Aí eu não conseguia levantar. Não conseguia levantar. Eu tentava levantar, mas eu não conseguia. Aí minhas vizinhas me socorreram. Eu já fui para o hospital. Aí quando eu cheguei no hospital, eu já fui internado. E não lembro mais de nada. Eu tive memória assim, zero. Fiquei um mês sem reconhecer as pessoas. Eu nem existia, nem pegava um telefone, para mim nem existia telefone. Fiquei completamente assim, vegetando. Nesse momento, a gente se prende muito à espiritualidade. Sim. Como que isso é na sua vida? Como que foi em sua vida? Eu sempre fui católico. Minha mãe sempre foi muito católica. Então, os ensinamentos que eu tenho sempre foi da minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa agradecida a Deus, sempre. Mas depois de tudo que aconteceu, assim, principalmente depois que eu recuperei a memória, porque eu fiquei um mês no hospital da Unimed e não achava o meu infecto. Não tinha não tinha disponibilidade, enfim. Foi uma luta até achar um hospital que tinha o infecto. Aí quando eu fui para esse hospital, que foi o Hospital Semper, foi na verdade onde eu revivi. Que aí as coisas começaram a cair sobre mim. Aí eu vi que eu estava diante, assim, de um problema. Mas eu sabia que dentro de mim existia algo muito maior. Que eu poderia ir. E quando chegou na parte que eu tinha que fazer a cirurgia na cabeça, eu já conversava muito com Deus. Seu Deus, seja a sua vontade. Não vou queixar, não queixei em momento nenhum. Eu só agradeci só de estar lá. E acreditava muito na minha recuperação, porque eu pensava, se eu não acreditar em mim, impossível outra pessoa acreditar, além da minha mãe, que infelizmente ela se internou junto comigo, felizmente. Mas assim, na cirurgia foi onde eu olhava assim e falava, Deus, o que tiver que ser, que seja. Se eu tiver que partir, eu vou partir. Tranquilo, mas se eu tiver que ficar, eu vou ficar e vou fazer por onde. E graças a Deus, Você está conosco. eu tô aqui, tô bem, recuperado e muito grato a Deus. Você teve apoio do seu ateliê, das pessoas que te rodeavam? Olha, essa é a parte mais assustadora que eu tive, porque assim, as minhas clientes de muito tempo, porque eu tenho 15 anos de trajetória, então assim, minhas clientes de muito tempo permaneceram. Eu lembro que eu recebia muita mensagem e não dava nem conta de responder todo mundo. Então assim, tive um apoio até de gente que mora em outro estado, minhas amigas que moravam aqui, meu amigo, me deram apoio total. Mesmo de longe, as pessoas estavam presentes. Assim. Então, assim, foi o que eu falava para minha mãe. Agora eu descobri quem realmente está comigo e quem não está. Porque, infelizmente, as pessoas, algumas deixam de existir e, assim, eu penso que é assim que tem que ser mesmo, né?
E quem ficou, ficou e tá tudo certo. Tudo certo. Agora que tudo passou, que você está bem recuperado, quais são os seus projetos no campo da moda? O que você está planejando? Então, eu estou em processo de recuperação ainda, né? Mas eu já tenho um desfile que eu quero fazer. Porque eu acho que é um motivo para eu comemorar. É uma coisa que eu gosto. Só que esse ano eu vou pegar mais leve comigo mesmo. Porque antes eu fazia 4 desfiles por ano. E assim, é muito cansativo. Assim, a preparação antes do desfile de 3 meses. Então, assim, é cansativo. E para me não desgastar, eu vou fazer um único desfile esse ano, que vai ser em junho. E eu quero todas as minhas clientes que me acompanharam, meus amigos, presente. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, Ju. E com essa imagem de um vencedor, encerramos por aqui. Agradecemos imensamente Eu que agradeço. por ter aceito o nosso convite e desejamos sorte. Obrigado. Muita sorte Obrigado. para você e para o nosso programa que estreia hoje. E para encerrar essa estreia tão maravilhosa, com esse convidado tão especial, eu proponho um brinde a você, Sim. ao nosso programa, ao seu restabelecimento total. Obrigado. E ao nosso sucesso. Um abraço.